Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula da nossa disciplina de biossegurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das áreas hospitalares e dos materiais hospitalares, né? Qual que é a importância disso? Por que eu tenho que classificar essas áreas? O que isso vai estar relacionado com a biossegurança? Isso tudo a gente vai ver no decorrer dessa aula, tá bom? Eu vou passar da mesma forma como sempre eu deixo a atividade, o conteúdo dessa aula para consulta posterior, tá? E um link complementar relacionado ao assunto de hoje, tá bom? Espero que estejam apreciando e qualquer dúvida estou à disposição. É só mandar, né, alguma pergunta, alguma coisa, ou mandar por e-mail, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar a nossa apresentação, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente vai estar vendo hoje sobre a classificação de materiais e de áreas hospitalares, tá? Então vamos lá. Qual que é a importância? Para que serve? Por que eu classifico um artigo hospitalar quanto aos riscos de provocar uma infecção, como crítico, semicrítico e não crítico? Isso tudo vai implicar, ou seja, o quanto que ele tem contato com o paciente, com a corrente sanguínea, com o músculo, com o tecido e com órgãos, e aí, a partir disso, é definido aquilo que eu tenho que esterilizar, aquilo que pode ser estéril ou não, que é uso único, que eu posso reprocessar na CME, como que eu vou reprocessar isso na minha central de esterilização, eu posso reprocessar, eu não posso, o que eu vou fazer, tá bom? Então, é nisso que isso vai interferir. E com relação à CCIH, ela vai atuar de acordo com cronogramas delas, por exemplo, para fazer um cronograma de visita. Uma área crítica, por exemplo, eu vou fazer visita quantas vezes no mês ou no ano. Área semicrítica ou área não crítica, porque a classificação é a mesma, quantas vezes eu vou fazer visita nesses ambientes hospitalares, tá? Então, tudo isso tem correlação, tá bom? Então, artigos críticos são aqueles que entram em contato por penetração através da pele ou de mucosas em tecidos subepiteliais e no sistema vascular, ou seja, eles vão entrar em contato dentro do nosso corpo, né? Na corrente sanguínea, através de mucosas ou através da nossa própria pele, né? Por perfuração da pele. Todo e qualquer artigo crítico precisa de esterilização, porque sem isso eles não são seguros para uso, tá? Então, alguns exemplos: agulhas, soluções injetáveis, equipos de solução, instrumental cirúrgico como pinça, bisturi, tesoura, espéculos vaginais, nasais e otológicos metálicos. Esses metálicos, eles podem sim ser reprocessáveis, eles passam por um processo de esterilização na CME, tá? Vai lá na autoclave, lava ele, passa na termodesinfectora, seca, embala, passa na esterilização, tá? Agora, os de plástico desses mesmos materiais não podem ser reprocessáveis, tá? Um bom exemplo disso é a ponta do bisturi. A ponta do bisturi, alguns daqueles de metalzinho, o bisturi é descartável, ele não pode mais ser reprocessável. Então, vários materiais sofreram revisão pela Anvisa. Então, o que antes podia ser esterilizado, hoje não pode. Antigamente, bem antigamente, as seringas eram todas de vidro, então elas passavam por um processo de desinfecção. A agulha também, com o advento do HIV lá em 1984, a Anvisa passou a verificar e a mudar algumas posições com relação a isso. Agulha e seringa, por exemplo, são todas descartáveis hoje, não dá para a gente imaginar. Soro, uma solução de soro que hoje é estéril, antigamente ela era colocada num frasco de vidro com uma equipe reprocessável e a gente usava em vários pacientes esse mesmo equipo
desde que ele tenha passado por um processo de reprocessamento na CME. Tá? Então, muita coisa mudou e muita coisa vai mudando. O que antes podia ser reprocessado, hoje não pode mais. Tá? Então, esses espéculos nasais, otológicos ou vaginais, se for metálico, a gente reesteriliza. Se for de plástico, vai para o lixo. Aparelho de cistoscopia para fazer cirurgias urológicas, eles têm que ser esterilizados, seja em esterrar, que é um procedimento sem vapor para não destruir a fibra, né? Porque os aparelhos usam ótica dentro, ou seja em algum outro tipo de esterilização, tá bom? Os endoscópios, que na aula passada a gente viu que a gente coloca no ácido peracético ou no glutaraldeído, né? Borracha para aspiração, são artigos críticos, essas borrachas têm que ser descartáveis, tá? Porque ninguém consegue garantir que por dentro dessa borracha a gente está fazendo uma esterilização eficiente. Instrumentais cirúrgicos têm que ser reesterilizados, tá? Esses sim conseguem ser reprocessáveis. E catéteres intravasculares, esses são todos descartáveis, tá? Alguns produtos de urologia, por exemplo, que antes eram reprocessáveis, como fibra, as óticas e tudo, em alguns casos não podem mais, tá bom? Aqui é um exemplo de bisturi. Essas pontas de bisturi, que é do bisturi elétrico, são todas descartáveis, não pode reprocessar. Elas vêm sem ser estéreis, então a gente tem que mandar esterilizar em óxido de etileno, que dura até 1 ano de esterilização, para quando se não tem uma utilização muito grande, e aí a gente consegue utilizar e depois descartar, tá? Aqui é um exemplo de aparelho de cistoscopia ou de uro, tá? E um colono ou um endoscópio. A diferença de um colono para um endoscópio é o comprimento e a espessura do tubo do aparelho, tá? De qualquer forma, os dois são considerados críticos porque eles penetram nossas mucosas, tá? Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou em mucosas íntegras. Então, para que eu possa reutilizar esses artigos, eu tenho que ou esterilizar ou uma desinfecção de médio ou alto nível, tá? Então, vai depender. Sonda nasogástrica, a atual legislação preconiza que é tudo descartável. Inalador, cânula de Guedel, extensor de plástico, umidificador, máscara de ambu, todos esses obrigatoriamente têm que ser descartáveis. Se algum hospital que vocês forem trabalhar ou alguma coisa assim dá reprocesso, isso vai em desacordo com a legislação. Equipamentos respiratórios de anestesia ou de endoscopia, esses sim podem ser reprocessáveis. Se eu tenho uma quebra, por exemplo, de uma autoclave para fazer uma esterilização a vapor, eu posso pôr esses aparelhos, esses equipamentos, o circuito, eu posso colocar no ácido peracético da mesma forma que eu coloco os endoscópios, tá? A parte de endoscópio que a gente está se referindo como artigo semicrítico, ele não entra em contato, então é a parte fixa do equipamento, tá bom? Que é essa base aqui do equipamento. O aparelho em si de endoscopia ou de colono, ele é um artigo crítico porque ele entra dentro do paciente. Então, aqui é um exemplo de circuito de ventilação, seja ele de anestesia ou de ventilação, tá? Esse pode ser reprocessável. Grande parte dos hospitais já optaram por comprar eles descartáveis, tá? E as cânulas de Guedel, por exemplo, né, para manter a ventilação do paciente e a boquinha aberta, são todas descartáveis desde que o material seja de plástico. Se ainda alguém tiver uma cânula de Guedel de metal, ela pode ser esterilizada, tá? Então vai depender muito do tipo de material ao qual esse artigo é feito ou não, para a gente saber se a gente reprocessa ou não numa CMI, tá bom? E tem os artigos não críticos, que eles entram em contato com a pele íntegra e aí não tem, podem ser reutilizados, tá? Eu preciso apenas limpar ou fazer uma desinfecção de baixo ou médio nível. Então, depende.
pode usar lá da nossa aula passada, geralmente se usa o quaternário de amônia, né? O Labsec, o Sulfasafe, por exemplo. Então, esteto, mesa, foco, esfigmo, jarro, barras, cias, cubarrim, comadre, termômetro. Comadre, a grande maioria também já optou por uma coisa descartável, porque era um tanto quanto estranho reutilizar isso, né? Geralmente, quem ainda tem de metal, jarro, bacia, cubarrim, comadre, manda para a CME e a gente ainda assim, para garantir uma segurança maior para o paciente, ainda faz uma esterilização, tá bom? E os termômetros da BIM. Então, esteto, esfigmo, foco, comadre, são artigos não críticos, tá? Então, em alguns casos a gente vai limpar, em outros a gente vai descartar. Depende muito, de novo, do tipo de material que a gente vai usar, que vai em acordo com a legislação vigente, tá bom? Da mesma forma que eu classifico um artigo, eu classifico uma área hospitalar, tá? Então, isso vai interferir na frequência da limpeza, a maneira que os artigos e áreas são classificados, eles envolvem o risco de infecção hospitalar que pode oferecer a esses pacientes e interfere, inclusive, na visita da CCIH, na inspeção dessas áreas e no controle de infecção hospitalar. Então, áreas mais críticas, semicríticas e não críticas, a CCIH faz um cronograma anual de visita de acordo, então, com a classificação dessas áreas. E essa classificação não é aleatória, então existe uma legislação que logo nas primeiras aulas a gente viu com relação à formação da SCIH, e é nela que a SCIH, o CCIH se baseia para poder classificar a área hospitalar e fazer essas visitas de rotina, tá? Então, áreas mais críticas são a área com maior risco de infecção, devido à presença de pacientes mais suscetíveis ou mais críticos, né? Ou pelo número de procedimentos invasivos realizados, tá bom? Onde eu manipulo muito o paciente, onde eu tenho acesso a uma carga altamente infectante, a área é classificada como crítica. Então, exemplos que a gente tem dentro de um hospital: UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, a recuperação pós-anestésica, os isolamentos, setor de hemodiálise, banco de sangue, laboratório de análises clínicas, banco de leite. Então, tudo que eu manipulo muito de paciente ou de excreções e soluções dos pacientes, por exemplo, é um risco de eu ter uma infecção, e aí eu classifico essa área como crítica. Então, por exemplo, a área de hemodiálise pode ser uma clínica, um ambulatório, não necessariamente numa UTI, por exemplo, mas é uma área crítica, porque eu estou manipulando sangue, a máquina tem risco de provocar infecção, o paciente é invadido por um catéter, seja ele de Chaille, ou seja uma fístula, por exemplo, para fazer uma hemodiálise. Então, é bem complicado isso, porque a gente está manipulando o sangue do paciente que está passando por uma bomba para filtrar todo o sangue do organismo, tá? Laboratório de análises clínicas, por exemplo, vou manipular vírus, fungo, bactéria, cultura de secreção, cultura de urina, sangue e por aí vai. Então, eu estou exposto a muitas bactérias nesse setor, tá? Banco de sangue, ou banco de leite, por exemplo, é a mesma coisa, eu estou mexendo com aquilo que saiu de dentro do ser humano. E aqui, então, uma infecção causada aqui por uma manipulação incorreta ou um processo de pasteurização do leite incorreto no banco de leite, por exemplo, eu posso matar um bebezinho quando eu for dar esse leite para ele, tá bom? Eu causo uma infecção que pode ser mortal para esse bebê. Então, é uma área extremamente crítica e que precisa de muitos cuidados com higiene, limpeza, desinfecção, tá bom? Áreas semicríticas, eu também tenho pacientes, mas que não necessitam de um cuidado intensivo ou de isolamento, são pacientes menos graves que estão lá num ambulatório, numa enfermaria, por exemplo, tá? Consultórios também, tá vendo? Então,
eu tenho paciente, só que eu não tenho tantos procedimentos invasivos assim com ele. Ele está mais estável, não vou fazer tanta coisa com ele lá dentro, que vai trazer um risco maior de infecção, tá? E aqui é uma enfermaria, né? Pode ser uma pediatria, pode ser uma enfermaria de adulto, tá? Que eu consigo manter os pacientes juntos. Em épocas de pandemia, um tanto quanto complicado de manter uma enfermaria funcionando, então, ultimamente se optou por fazer apenas apartamentos, mesmo que, por exemplo, o plano cubra só enfermaria, para eu não deixar o paciente em contato com outro paciente com risco de transmitir alguma doença, tá? Por último, a gente tem as áreas não críticas, onde eu não tenho ocupação por paciente, que é a parte administrativa, almoxarifado. Nem por isso a SCIH deixa de fazer visitas com frequência, porque se eu for pensar no almoxarifado numa farmácia, por mais que seja uma área não crítica na classificação, eu posso levar, tá transmitindo infecção por aqui, né? E eu tenho que ter o controle de temperatura, senão eu perco uma medicação, eu perco a rastreabilidade disso, então são processos bem complexos dentro de uma farmácia ou de um almoxarifado, por exemplo, que se eu não tomar cuidado, eu vou ser conivente com algum procedimento errado no paciente, tá bom? A aulinha foi um pouquinho mais curtinha hoje, né? Eu vou deixar o link para vocês estarem estudando, estarem tirando algumas dúvidas, respondendo o questionário, e a gente volta para a próxima aula, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.